primeiro livro da Bíblia, Gênesis, ele relata, principalmente nos 3 primeiros capítulos, a história da criação, de como Deus criou todas as coisas, por que Deus criou todas as coisas e para quem que Deus criou todas as coisas. No início do livro de Gênesis, Deus relata ali não somente a criação, mas também a queda do homem. Gênesis 1 e 2 relatam a criação, como Deus fez todas as coisas. Colocou o homem no jardim do Éden. Ali também trouxe a mulher, Eva, estabeleceu uma família para, com a autoridade do céu, administrar, cuidar de tudo aquilo que Deus havia feito. E Deus agora começa a se relacionar com esse homem, com essa mulher. Esse homem e essa mulher agora têm a liberdade para adorar e glorificar o Senhor. Porém, no capítulo 3, relata o momento da queda. Todos nós sabemos que o homem pecou e, por causa do pecado, como diz o livro de Romanos, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, separados. Porque o pecado ele causa um abismo entre Deus e o homem. Deus é um Deus santo. E que por mais que Ele nos ame, Ele não pode aceitar o pecado, que é contra a sua natureza. Ele só pode se relacionar com quem tem a sua natureza. O homem, ao escolher o pecado, ao decidir pecar, ele se afasta de Deus. E no capítulo 3 diz que Deus coloca o homem e a mulher para fora do jardim do Éden. E diz, agora vocês se tornam errantes, vocês vão viver por conta própria. Agora vocês vão viver debaixo de uma maldição, não porque Deus estava amaldiçoando, mas porque o pecado gera isso. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O pecado destrói o homem, destruiu o relacionamento do homem com Deus. E a consequência do pecado, é tudo que nós vemos hoje na humanidade. Tudo de ruim que você vê na humanidade. Isso tem a ver com o pecado, com essa natureza pecaminosa do homem. É o que justifica toda essa maldade, toda a ruindade, toda tristeza, todo sofrimento. Isso tem a ver com o pecado. E o homem agora se afasta de Deus. Na verdade, ali relata a história não somente de uma criatura que se afasta do seu Criador, mas na verdade de um filho que se perde e vai para longe do pai. E é interessante que a partir desse momento, do próprio capítulo 3, ali Deus já dá a primeira promessa no que diz respeito à redenção do homem. A partir do capítulo 3, no mesmo capítulo em que Deus relata a queda, Deus já começa a escrever a história da redenção do homem. De como Deus restituiria essa condição do homem que foi perdida por causa do pecado. Ali começa a se escrever a história de um pai que deseja ter um encontro com um filho que se perdeu. De um pai que está buscando o seu filho que está perdido. E a partir desse momento, o homem que está perdido, ele se afasta de Deus. Ele se torna um escravo do pecado e, consequentemente, da sua própria vontade, dos seus desejos. O homem agora se torna homicida. E toda a ruindade que nós vimos no coração do homem começa a partir desse momento. Mas uma das coisas mais trágicas que eu acho que acontece com o homem é que o homem se torna órfão de um pai, da figura paterna, da autoridade, porque o pai tem essa função de ser autoridade, de ser referência, de dar a direção, de ser uma voz de comando. Esse é o papel de um pai. E agora o homem perde essa referência. A Bíblia diz que Deus se relacionava com o homem todos os finais da tarde, ali na virada da tarde para a noite, Deus vinha e se relacionava com o homem. E ali o homem teria um propósito a cumprir, uma direção a tomar. Porém,
Agora, o homem se torna um órfão. E para mim é um dos maiores prejuízos que o pecado traz para a humanidade. O homem se torna órfão, perdido. Ele não tem mais uma voz de direção, uma voz de comando. Ele não tem mais um referencial. Por isso que o homem, a partir desse momento, começa a ter muito problema de identidade. Porque problema de identidade nada mais é do que problema de referenciais. Por isso que nós vemos na nossa sociedade muito problema de identidade. Homem que não sabe o que é homem, mulher que não sabe o que é mulher. Isso nada mais é do que a consequência disso. Nós vivemos numa sociedade sem pais. Uma sociedade sem referenciais. Aonde o mundo tirou o pai e a mãe de dentro da casa. E agora os filhos não são educados mais pelo pai e pela mãe. Os filhos são educados por uma condição eletrônica, pela televisão, pela internet, pelo Estado, pelo governo, pela escola. Mas o referencial se perdeu. Por isso que nós vivemos numa sociedade doente. Falei isso muito na semana passada. Se você não escutou, era bom que escutasse essa mensagem da semana passada. Então o homem agora ele se fica perdido. E agora o homem ele é um órfão atrás de um pai. Ele é um homem carente. E agora eu estou falando do homem na sua humanidade, homem e mulher. A humanidade se torna carente de um referencial de pai. E aí que começa a idolatria, porque a idolatria nada mais é do que a necessidade de encontrar um pai. Então eu preciso colocar um substituto para isso. Então eu começo a idolatrar. Eu começo a buscar outros referenciais, eu começo a buscar coisas ou pessoas que eu possa ter como referência, como voz de comando, como voz de direção, como referencial para mim. Por isso que o homem adora, ama exaltar homens, colocar homens na posição de ídolos. E a história da humanidade está recheada disso. Porque o homem tem uma necessidade dentro de si. Eu estou atrás de um pai. Eu estou atrás de um referencial. E o Antigo Testamento, perdão, irmãos. O Antigo Testamento fala justamente disso. A partir desse momento, as Escrituras contam duas circunstâncias. A história do Antigo Testamento fala de duas coisas. Primeiro, a história de um órfão à procura de um pai. E o Antigo Testamento relata a promessa da redenção do homem que se perdeu. A promessa do Messias que viria para resolver essa questão do homem. E a obra de restauração que foi quebrada, destruída, que se perdeu no momento em que o homem pecou. E é interessante, o Antigo Testamento começa a contar essa história. E o último capítulo, o último livro, o último capítulo e o último versículo do Antigo Testamento termina com uma promessa a respeito disso. Depois de todos os livros do Antigo Testamento, o último livro, que é Malaquias, o último capítulo, que é o 4, e o último versículo do Antigo Testamento, Malaquias capítulo 4, versículo 6, há uma promessa que aponta para o Novo Testamento. O último capítulo, o último versículo fala de uma profecia, que é justamente aquilo que começou lá no Éden. Milhares de anos depois. Malaquias é usado por Deus para trazer a última profecia do Antigo Testamento. E a última profecia diz assim: Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos. Por quê? Porque por causa do pecado, o coração do pai ficou longe do filho. E o coração dos filhos para seus pais. O filho se perdeu. E agora perdeu-se a conexão. E agora precisava restaurar essa conexão. Restaurar esse relacionamento. O homem não se tornou apenas um órfão, ele se tornou inimigo de Deus por causa do pecado. E agora nós temos a história de um homem perdido, de uma humanidade caída, entregue a si, que agora vive debaixo do pecado e da escravidão do pecado, se torna corrupta. E a história de um Deus que é um pai,
que está agora atrás desse filho. E a última profecia aponta justamente para essa restauração. Ele fará com que o coração dos pais se volte para os seus filhos e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Qual é a maldição aqui, irmão? A maldição aqui nada mais é do que a quebra do relacionamento entre o pai e filho. Não tem coisa pior. Que foi a quebra do relacionamento entre Deus e o homem. A pior maldição que eu e você podemos receber não é uma doença, não é o carro quebrar, esses problemas naturais da vida que estamos sujeitos. Mas a pior maldição que o homem pode receber na vida é uma eternidade sem Deus. É uma eternidade sem o seu Senhor. É uma eternidade sem estar na casa do Pai. E a última profecia do Antigo Testamento aponta justamente para essa restauração. E no Novo Testamento, agora vem o desfecho dessa história. O Antigo Testamento aponta para isso, fala dessa história, do que Deus gostaria e queria que fizesse, da promessa de que viria o Salvador, porque o homem estava perdido e ele precisava de um Salvador. O Novo Testamento, ele começa apontando justamente para esse Salvador que é Jesus Cristo. E dentro do Novo Testamento, entre tantas e tantas histórias e promessas e realidades que aconteceram, eu queria falar de uma parábola que Jesus contou. A parábola do filho pródigo. E eu queria ler esse texto com os irmãos no Lucas capítulo 15, do versículo 11 ao 24. Jesus querendo falar justamente a respeito desse assunto. Ele nos dá uma parábola para ilustrar tudo aquilo que o Antigo Testamento havia profetizado. Diz assim do versículo 11 em diante. Jesus continuou. O homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. E assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, e o que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens e alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados meu pai tem comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? E eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Para por aí, por enquanto. Jesus começa a contar uma história de um pai que tinha 2 filhos. Um desses filhos pediu herança antes do tempo, porque herança é só depois da morte. Mas ele pediu herança, e só isso aí já é uma grande desonra. Porém, esse pai decide fazer isso. Esse filho, inconsequente, pega a sua parte da herança e cai na vida, cai no mundão. Vai para longe do pai. Some. Por um breve momento, como todo pecado, como toda pessoa que faz isso, nem lembrou do pai. Estou de boa, estou bem, estou feliz, devia postar muita coisa legal, tomando umas, enchendo a cara, bagunçando, curtindo a vida doidado. Mas aí, como tudo na vida, a conta chegou. Gastou tudo. Nesse mesmo momento entra uma crise. E ele começa a passar necessidade. E a Bíblia diz que ele vai trabalhar com porcos. Para nós, isso não parece ser muito ofensivo. Mas para a cultura judaica, judeu, por natureza, por lei, não come porco.
A carne de porco é uma carne imunda, então ele não come. Então trabalhar com porcos, né, é um sinal de grande miséria, de grande tristeza. E ele chegou a essa condição ao ponto de pensar, a fome era tanta em comer a comida que os porcos comiam. A Bíblia diz que ele cai em si e fala, não, vou voltar para casa do meu pai, pelo menos lá os empregados do meu pai comem bem. Se eu for para lá e trabalhar como empregado, pelo menos fome eu não passo. Por quê? Porque o pecado ele faz isso. Esse filho estava envergonhado, caiu em si, quis voltar para a casa do pai, mas agora e a vergonha? E o orgulho? Ele teve que passar por tudo isso, mas mesmo assim ele voltou para a casa do pai. E é interessante que esse filho não voltou para a casa do pai por causa do pai. Ele voltou para a casa do pai por causa da comida que o pai poderia dar. Porque essa é a característica de todo ingrato. Filho, né, com todo respeito, mas eu sou filho, mas eu também sou pai. Mas filho tem uma característica, filho é muito ingrato às vezes. Precisamos amadurecer e crescer muito. E esse filho volta. Até então, isso conta exatamente a história do homem que se perdeu, que decidiu viver a vida do jeito dele. A Bíblia diz que ele foi inconsequente e gastou tudo. Se afundou no pecado. E essa é a história do homem. Essa história relata justamente a minha história e a sua história. A história do homem sem Deus. Por mais que por um breve momento tenha prazeres mundanos, naturais, a consequência dessa situação é morte, é miséria, é desgraça, é sofrimento, é dividir comida com porco. É comer lavagem do mundo, porque o que o mundo oferece é lavagem. Pode ter uma cara bonita, um embrulho bonito, mas no fundo é lavagem. Mas aí o que chama atenção nessa história é a consequência, é o continuar dessa história. Vamos continuar essa história. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda de longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloque um anel no seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e nos alegrar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Essa parábola é conhecida como a parábola do filho pródigo, mas eu acho que o melhor nome para essa parábola é a parábola do pai do filho pródigo. Porque o centro dessa história não é o filho, o centro dessa história é o próprio pai. O que chama a atenção nessa história não é o filho, porque essa é a história do homem. O homem sem Deus, ele vai chegar no mesmo lugar. Miséria, desgraça e assim por diante, porque essa é a consequência do pecado. Mas o homem caiu em si, esse filho caiu em si, se arrependeu, porque uma hora o homem acorda. Essa é a expectativa de Deus, que todos caiam em si uma hora. Meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu vou continuar vivendo essa vida? Sofrimento, angústia, tristeza. Mas ele caiu em si e falou: eu vou voltar. E foi arrependido. Voltou, envergonhado, meio sem jeito, porque é assim que todo mundo que passa por isso chega. Mas o que chama a atenção é a atitude do pai, porque é exatamente a atitude de Deus para com o homem. O homem por si não pode resolver o problema dele. Ele continuou, o filho ali, mesmo arrependido, ele continuou na mesma condição. O fato dele se arrepender, dele cair em si, não mudou a condição dele que ele estava vivendo. Perceba isso. Por isso que entra a graça de Deus. Porque o fato dele cair em si não o tornou merecedor da circunstância melhorar. Quem está entendendo? Diga amém. Nós podemos até cair em si. Eu posso até me arrepender. Mas isso não me torna merecedor de algo.
Por isso que eu e você carecemos da graça de Deus. Porque a graça de Deus é justamente isso, é aquilo que Deus nos dá sem que eu e você possamos merecer. Não tem nada que o homem possa fazer que possa tornar merecedor do amor de Deus, da graça de Deus, do favor de Deus, das bênçãos de Deus. Ele se arrependeu, ele caiu em si. Mas se não for a graça de Deus, se não for o pai, porque ali é a história de um pai que restitui a condição do filho. Não é um filho que é restituído na sua condição de filho, mas é um pai que decide restituir a condição. Porque essa parábola fala do coração de Deus. Quando eu disse que essa parábola pode chamar a parábola do pai e do filho pródigo, é justamente isso. E eu aprendo algumas coisas em relação ao coração de Deus, porque eu e você muitas vezes chegamos nessa condição, uma condição de miséria espiritual. Perceba que o pai colocou sandália nele, estava descalço. Nem uma, hoje não é havaiana, porque a havaiana ainda não, né? Mas nem aquela havaiana azul e branca, vendida na feira, ele tinha. Nem aquela havaianinha com aquele que você já usou, com preguinho embaixo. Quem já usou havaiana com prego embaixo? Eu vou falar sobre esse assunto daqui a pouco. Qual o sentimento que você tinha quando você usava a havaiana com prego embaixo? Nem roupa decente ele tinha, porque o pai teve que trazer roupa para ele. Ele era um maltrapilho. É essa a condição que o homem chega por causa do pecado. Espiritualmente, ele é um maltrapilho espiritual. Ele não tem nada. Ele não é merecedor de nada. Mas eu aprendo algumas coisas em relação ao coração de Deus. Pode ser que você esteja vivendo como a condição desse filho. Mas hoje eu não quero falar de você. Eu não quero falar da sua condição como homem. Eu quero falar do coração de Deus. E aqui eu aprendo 4 coisas sobre o coração de Deus. Primeiro, a Bíblia diz, volta ali para mim um pouquinho o versículo anterior, fala que o pai estava cheio de compaixão. Isso. A Bíblia diz que quando ele chega próximo de casa, o pai o avista de longe. A Bíblia diz que levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, abraçou e beijou. Era muito comum na época, os anciãos da cidade, os mais velhos, que eram os homens de respeito, eles ficavam na porta da cidade. E na tradição, principalmente da época, um ancião, ele ficava ali na porta da cidade e muitas vezes eles faziam até o papel de juízes. Ficavam ali, resolvendo conflitos, né? Ajudando ali a questão de negócios, dando conselhos e assim por diante. Porque na cultura se entendia, e isso até hoje deve ser assim, que os mais velhos têm a experiência para nos ajudar. A opinião, a sabedoria dos mais velhos. Mas também, principalmente na cultura oriental, uma pessoa de idade, ela era vista com tal respeito que ela nem manifestava muitos sentimentos. Não era natural isso. Havia muita seriedade, sobriedade. Isso era muito comum dentro da cultura judaica. Mas é interessante a atitude desse pai. Imagine um senhor de idade, olhando o filho de longe voltar e ali sentado com os anciãos. A Bíblia diz que ele, uma atitude até impulsiva, apaixonada, emotiva, ele sai correndo. Agora, não sei se você entende, vamos tentar visualizar essa cena. Ele não era apenas somente uma pessoa de idade que vivia numa cultura onde não se expressava muito sentimento. Mas o tipo de roupa que ele usava. Todo mundo sabe que os homens daquela época não usavam calça, eles usavam aquelas roupas longas, compridas. Então, para esse pai ter essa atitude de correr até o filho, ele era obrigado a levantar como se fosse uma saia de mulher. E segurar aqui, mostrar ali até uma certa parte da perna, que não era comum na tradição judaica, principalmente para um homem de idade. E em alguns momentos, correr pode ser que até mostrasse alguma coisa a mais.
Mas aquele pai não estava preocupado com a sua reputação, com o seu prestígio, ou que alguém ia falar. A única preocupação daquele pai era o filho. Ele se dispôs até a passar vergonha. Alguém falar a respeito dele, questionar a ele. Porque a preocupação desse pai era correr até o filho. E essa é a história do homem para com Deus. A história de Jesus Cristo é justamente essa. É diferente do que a religião nos ensina. Porque toda e qualquer religião, seja qual for, ela vai te dar métodos ou um sistema para você chegar até Deus. Então Deus está no seu alto e sublime trono. Está lá no trono dos céus, ou seja, onde for que essa religião prega. E a religião ensina que você precisa fazer isso, isso, isso até chegar a Deus. Mas o homem, por mais que ele tente, ele nunca vai chegar a Deus. Porque o único caminho a Deus é o próprio Cristo. Mas o caminho que Deus fez não foi o homem ir até Deus. O projeto de redenção de Deus não foi um sistema religioso onde o homem teria que cumprir certas ações para chegar a Deus. Mas o que Deus definiu foi que Deus, na sua grandeza e soberania, deixou a sua divindade, se tornou homem como Jesus e veio ao encontro do homem perdido, ao encontro do filho. Quem está entendendo, diga amém. Não é o homem que está tentando chegar até o céu, mas é Deus que deixa o céu para ter o encontro com o filho. É o pai que corre em direção ao filho. É o pai que pula no colo do filho, porque o filho está envergonhado, e ele vai, abraça, beija, aperta. Eu acredito que nessa cena o filho ficou meio encabulado, estranho, não está acostumado com aquilo, estava esperando uma repreensão, estava esperando alguém que falasse, está vendo? Eu te falei isso e aquilo, porque a religião acusa. A religião nos aponta. Mas aquele pai não acusou, ele simplesmente abraçou o filho e falou, vem cá, você é amado. Pode ser que você esteja vivendo uma vida de acusado. Eu quero te dizer, Deus está vindo ao teu encontro, quem crê, diga amém. Sabe? Deus, Cristo, deixou a sua glória e veio ao encontro do homem para resgatá-lo. É o que relata o livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5, que diz assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo que deveria pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Imagine que o homem é como uma formiga, e Deus precisa falar com a formiga. Imagine que todas as formigas estão vindo e há um buraco aqui chamado inferno, perdição. E Deus precisa falar com essa formiga. A formiga não consegue se comunicar com o homem. Então qual a melhor maneira de eu salvar essas formigas? É eu me tornando uma, para falar para elas, olha, ali não é mais o caminho. Eu tenho o caminho, é Jesus Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Esse é o tamanho do amor de Deus pela tua vida. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus morreu na cruz para te salvar. Quem crê, diga amém. Primeira coisa que eu aprendo é o tamanho do amor de Deus. Deus foi movido por compaixão. O que movia Deus era compaixão. Sabe o que é compaixão? É quando Deus olha para nós e mesmo no nosso estado de miséria, de desgraça, Deus olha para nós e fala assim, eu preciso fazer alguma coisa. O que move o coração de Deus é a compaixão. Veja, não foram as atitudes nobres do filho. Não foi que o filho era bonzinho, era uma pessoa boa. Então a sua atitude bondosa, correta, foi que agradou a Deus. Não, porque a salvação é pela graça e não pelas obras. Não foi nada que o filho fez que simplesmente atraiu o pai, mas a própria miséria do filho. Mas quando Deus olhou para aquele filho, falou assim, não, eu preciso fazer alguma coisa.
Deus pode olhar para mim e para você, por mais que a gente vive em miséria, por mais que você esteja vivendo no pecado, escravo do pecado, eu quero te dizer, Deus não quer te condenar, Deus não está com um raio na mão, só esperando você para poder descer na tua cabeça e te fumegar. Não. O amor de Deus e o desejo de Deus, e por isso Ele entregou Jesus Cristo, para salvar você. Quem crê, diga amém. Segunda coisa que eu aprendo com o amor de Deus. O texto diz, volta lá em Lucas capítulo 15. O texto diz que o pai, quando corre, abraça e grita para os servos: depressa! Tragam a melhor roupa. Diga melhor roupa. Tragam a melhor roupa. E a Bíblia diz que Deus colocou, o próprio pai colocou uma roupa diferenciada nele. Algumas traduções dizem isso. A roupa na Bíblia, ela tem um símbolo. As roupas na Bíblia simbolizam a nossa condição espiritual. A roupa tem esse propósito de falar um pouco da nossa condição. Então, quando você ler a Bíblia e fala de roupa, o símbolo daquilo é a nossa condição espiritual. Quando nós estamos no pecado, nós estamos vivendo como se fosse num maltrapilho espiritual. A roupa de um mendigo. É interessante, prestando atenção para estudar esse texto, depois que Deus criou todas as coisas, e Deus colocou o homem no jardim do Éden, a Bíblia não relata, por enquanto, no primeiro momento, que Deus fez mais nada pelo homem. Mas aí, após o pecado, a primeira coisa que Deus fez para o homem foi vestir o homem. Porque o homem estava nu. E quando o homem cai em si agora por causa do pecado, e a Bíblia diz que o seu entendimento sabe, ele fala assim, ele se esconde de Deus, porque a condição do homem em pecado é se esconder, é fugir. É a vergonha, é a acusação. Essa é a condição de quem vive em pecado. Ele tenta fugir, ele tenta justificar, ele tenta mentir, ele tenta se esquivar, ele tenta falar: Deus, não me veja, não me encontre. Deus fala assim: cadê você, Adão? O que você está fazendo aí? E a Bíblia diz que Deus, mesmo irado, a Bíblia diz ali em Gênesis capítulo 3, 21, diz assim, que Deus colocou uma roupa no homem. Gênesis 3, 21. E o Senhor Deus fez roupas de pele, e com elas vestiu Adão e sua mulher. A primeira coisa que Deus faz para o homem após o pecado é colocar uma roupa nele. Porque o pecado deixa o homem nu. E agora o homem precisava ser coberto. E é interessante que esse próprio versículo já aponta para Cristo. Porque a Bíblia diz que era uma pele de um animal. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro que morreu na cruz para nos purificar de todo pecado. Mas deixa eu ir com você agora para outra parte da Bíblia, para o final dela. Porque a Bíblia diz que no dia das bodas do Cordeiro, que é o dia que todos nós ansiamos estar com Cristo, que é o dia em que a igreja se encontrará com o Senhor na glória, que é o dia em que será o ápice da história, onde a igreja vai se reunir com Cristo, e a Bíblia relata que esse momento é chamado da bodas do Cordeiro, é o casamento entre a igreja, que é a noiva, que está sendo preparada e santificada, para se encontrar com o noivo, que é Jesus. E nesse momento, algo vai acontecer, porque a Bíblia diz que nesse dia, nós vamos receber vestes novas. Apocalipse 19, versículos 7 e 8. A Bíblia relata esse momento. Então a primeira coisa que Deus fez para o homem, colocar uma roupa nele. E qual vai ser a primeira coisa que Deus vai fazer conosco quando nós chegarmos na eternidade? Colocar uma roupa sobre nós. A Bíblia diz: regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. E o versículo seguinte diz: para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Então você vai receber uma veste espiritual quando você chegar na glória, que é a veste da justiça de Cristo, que é a veste que vai falar da sua condição espiritual.
Quem está entendendo, diga amém. A minha pergunta para você é: que roupa você está vestindo hoje? A roupa do pecado? Da humilhação? Da vergonha? Da acusação? A Bíblia diz que nós nos revestimos de Cristo. E esse pai, voltando ao texto de Lucas, quando encontra com o filho, a primeira coisa que ele faz com o filho é colocar uma roupa nova no filho. Fala: filho, essa roupa é diferenciada. Porque o filho tem uma roupa diferenciada. Quem aqui tem filho sabe disso. Você tem um prazer que pai e mãe faz, e tem, é vestir o filho. Quem não é assim? Você quer colocar uma roupa bonita. Você deixa de comprar para você, mas você compra uma roupinha, um tênis, um sapatinho, uma blusa. As meninas um vestidinho. Você deixa ali todo arrumadinho. É a alegria do pai é arrumar o filho. É ou não é? Quem é mãe, quem é pai, sabe do que eu estou falando? E essa é a condição que Deus está fazendo conosco. Deus está nos trazendo roupas novas. Terceira coisa que eu aprendo com o amor de Deus. Primeira coisa, Ele é cheio de compaixão. Ele me aceita. Ele vem ao meu encontro. Isso mostra o tamanho do amor de Deus. Ele está vindo ao meu encontro. Eu não sou um homem errante pela terra, mas eu tenho um Deus que vem ao meu encontro. Isso é uma das coisas que eu tenho consciência em relação a isso. Eu falo que eu me converti, eu entreguei a minha vida com 22 anos de idade. Mas quando eu olho para a minha história, e a Bíblia fala que desde o ventre da minha mãe, Deus já estava preocupado comigo. Se tem uma coisa que eu tenho convicção, por mais que eu entenda que foi aos 22 anos de idade que eu entreguei a minha vida a Cristo. Mas quando eu olho para os 22 anos anteriores, desde o dia do meu nascimento, eu vi Deus me cercando em vários momentos. Cuidando para que naquele momento, aos 22 anos de idade, eu pudesse ter a clareza, cair em si e receber o amor de Deus naquele momento. Por muito tempo eu fugi de Deus. Fugi do Pai. Na minha adolescência, eu fugi. Falavam de Deus para mim, eu não quero. Falavam de Jesus, eu não quero. Sair, conversa. Mas teve um dia em que não aguentei. Mas não fui eu que busquei, eu até queria, mas estava envergonhado. Mas eu encontrei com esse Deus que me abraçou e me aceitou. Teve compaixão de mim. Deus tem compaixão de você, Ele está ao seu encontro. Se você está aqui hoje, neste lugar, eu quero te dizer, se você está ouvindo essa mensagem, quero te dizer, Deus está vindo atrás de você. E quero te dizer mais, não adianta mais fugir, chega de fugir. Para de fugir, para de dar desculpa, para de se esconder, deixa Deus te encontrar em nome de Jesus. Segunda coisa que eu aprendo, Deus quer colocar roupas novas, vestes novas. Terceira coisa, a Bíblia diz, coloca um anel dele. Coloca um anel. Nós não temos isso muito culturalmente, mas o anel ele é um símbolo de autoridade. Esse é meu filho. Ele não é mais um empregado. Ele não é mais um escravo. Ele é o meu filho. Ele é autoridade. Eu estou dando a ele. A mesma coisa que aconteceu em José, lá no Egito. Quando José é restituído, a primeira coisa que Faraó faz é colocar um anel e falar assim, olha, abaixo de mim, ele é autoridade. É um anel de sinete, que é aquele anel que carimba. Os documentos eram carimbados. Era autoridade, ele mostrava o anel, era autoridade. O anel representava quem ele era, a casa que ele era, quem era o seu pai. E agora ele é restituído, ele perdeu toda a autoridade, estava envergonhado, vivendo com os porcos, de uma forma medíocre, miserável, mas agora o pai restaura a sua autoridade, porque foi justamente isso que o homem perdeu. Quando Deus estabeleceu ele no Éden e falou assim, olha, eu estou dando autoridade para você governar, para você cuidar, você tem o governo, você tem a liderança. Tudo vai estar sujeito a você e você vai liderar a minha criação. Mas o pecado fez o homem perder essa autoridade. Deus estabeleceu o homem para governo. Mas você percebe, o texto de Gênesis fala que ele era para governar sobre plantas,
animais, sobre os seres criados, sobre o mundo que Deus criou. Mas a partir do pecado o homem perde a autoridade. Eu vou te dar um exemplo que é perder a autoridade. Pra você entender melhor. Uma pessoa que é viciada em cigarro ou numa droga, a maioria das drogas é feita de uma planta. Tabaco, maconha, seja qual for. E um viciado em droga, ele nada mais é do que um escravo de uma planta. Ele não consegue viver. É como um viciado em álcool, ele é escravo da cana. Aquilo que a gente entrava lá no mato para pegar cana, descascar e ficar chupando cana, quem já não fez isso? Coisa boa da infância. Tem homem que é escravo de uma planta. Ele não consegue, aquilo tem poder sobre a vida dele. Aquilo tem poder para definir a hora que ele levanta, a hora que ele acorda, onde ele gasta o dinheiro dele, como ele vai fazer e conduzir a vida dele. Por quê? Porque ele é um escravo de uma planta. Por quê? Porque ele perdeu a autoridade. Ele perdeu o direito de governar. Por isso que é muito, e é a consequência de todo aquele que entrega a sua vida a Jesus Cristo. Por que ele é liberto? Das drogas, do vício, e seja qual for a escravidão que ele tem. Porque escravidão é quando você não tem autoridade. O escravo não tem autoridade de ir e vir. O escravo não tem autoridade de fazer nada. Ele é um escravo, ele está ali para servir e somente isso. Tem pessoas que são escravas. Quem está no pecado vive na escravidão. Por isso tem pessoas que falam assim, olha, é mais forte do que eu, não aguento. Eu sou escravo da pornografia, eu sou escravo do sexo, eu sou escravo da depravação, eu sou escravo do trabalho, eu sou escravo dos meus medos, eu sou escravo dessa situação, eu sou escravo de uma doença. Quando diz escravo, o que eu estou dizendo? São pessoas que não têm autoridade, perderam autoridade. Não tem mais o direito de escolher aonde gasta seu dinheiro, o seu tempo, como acorda. Não tem, porque ela é escrava. O objeto, que é o seu Senhor, define a vida, a rotina, a hora, como ela vive a vida dela, como ela gasta o tempo, o dinheiro, os recursos. Ela é escrava. Ela perdeu a autoridade e agora aquele pai vem e restaura a autoridade, porque foi isso que Cristo fez por nós. Ele restaurou a autoridade que perdemos no Éden. Quem está entendendo, diga amém. Olha o que diz Lucas capítulo 10, versículo 19. Eu lhe dei autoridade. Jesus restituiu em nós a autoridade. Que é a autoridade? Para pisarem sobre cobras e escorpiões. É lógico, irmãos, que aqui é sentido figurado. Eu não vou olhar uma cobra, eu vou ficar pisando na cobra. Ó, escorpião. Fui picado, morri. A Bíblia não. Cobras e escorpiões apontam para quê? Para demônios. Para circunstâncias adversas. A Bíblia diz que eu tenho autoridade. É isso aqui, ó. Acabou. Vou pisar na cabeça do diabo. Eu não vou deixar mais isso me governar. Não vou deixar mais isso definir a minha vida. Não vai destruir a minha família, o meu casamento. Porque hoje, em Cristo, eu tenho autoridade. Quem crê, diga amém. Deus está te restaurando a autoridade. Tem muita gente que já está com o anel na mão, mas não usa a autoridade. Porque ainda tem medo. Tem gente que tem medo de demônio. Tem gente que tem medo de macumba. Vê macumba passa longe, cruz credo. Tenho medo, vai que pega em mim. Mas é crente, meu Deus do céu, você tem autoridade. Pastor, eu estou oprimido na minha casa. Olha, pastor, estou vendo uns vultos. Você tem autoridade para se levantar e falar em nome de Jesus, sai da minha casa, sai da minha vida. Eu não aceito mais essa condição na minha vida, em nome de Jesus. Mas quando eu tenho quem? Aquele que é a autoridade dentro de mim, Jesus Cristo, habitando no meu coração. Veja bem, a autoridade não era o filho, é o anel. A autoridade não é você, é Cristo. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome porão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Por isso é nessa autoridade que eu vou. Eu não estou aqui na autoridade do Ricardo, eu estou aqui na autoridade do nome de Jesus. É nessa autoridade que eu vou. É nessa autoridade que eu chego lá na célula e prego. Porque eu sei quem é comigo, maior é que está em mim do que está neste mundo. Não é, eu não sou grande, eu não sou poderoso, eu não sou nada, mas aquele que habita dentro de mim é. Meu inimigo é enorme,
Deus, olha, eu tenho um exército enorme. Deixa eu te falar uma coisa, pode ser o exército que for. Você e Deus vai ser sempre a maioria nessa guerra. Maior que está em nós do que aquele que está no mundo. Você tem autoridade. Creia nisso. E a quarta coisa e última coisa que eu aprendo. A Bíblia diz que Deus, o Pai, falou assim: vista nele uma sandália nova. Aquele rapaz chegou descalço. Eu vou te falar uma coisa. Isso tem uma das coisas mais humilhantes para nós, até na nossa cultura, é andar descalço. É ou não é vergonhoso? Quando eu falei do chinelo, tinha uma coisa que fazia a gente se sentir pobre quando quebrava o chinelo. É ou não é? Não é verdade? Outra coisa que você falava assim, meu Deus, né? Quando chegava alguém para você com aquele prego embaixo, você falava assim, meu Deus, é tão pobre que não consegue nem, né, ter um chinelo novo. Porque isso fala muito a nosso respeito. E às vezes acontece. Tem gente que já passou por isso. Porém, as sandálias demonstram que ele era o filho do Senhor daquelas terras. Porque uma vez que os escravos é que andavam descalços. Então, para diferenciar, ele não poderia andar mais descalço, porque só anda descalço quem é escravo. Porque o escravo vive em completa miséria. Mas o filho não. O filho está calçado. O filho está calçando. Sandálias aponta para confere dignidade a quem usa. Para nós, sandália é uma coisa estranha, mas trazendo, contextualizando, é como se você tivesse um tênis de última geração. Um sapato caríssimo. Quando eu era adolescente, isso já faz algum tempo, somente na minha adolescência, ainda é hoje, mas quando eu era adolescente, ter um Nike era... Não é comum, a criança tem Nike, porque hoje tem Nike tudo quanto é jeito, preço. Mas quando eu era menino, quando chegou isso ali nos anos 80, não vou revelar muito minha idade, mas ter um Nike, né? Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar, acho que eu tinha 15 anos de idade, a primeira coisa que eu comprei foi um tênis, um New Balance. São uns 3 meses de salário para comprar um tênis. Mas comprei. Besteira, né? Quando a gente é menino. Porque o sapato fala muito a respeito de você. Da mesma forma que a roupa fala a respeito da sua condição espiritual. A sandália na época falava muito a respeito da pessoa que usava. Por isso que João Batista, quando olha para Jesus, fala: eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Porque ele é tão nobre que eu não posso nem chegar perto. Nem da sandália. Porque para desatar a sandália, ele era obrigado a descer e se curvar. Ele fala: nem isso eu sou digno. Então esse pai restaura esse filho. Ele recebe com compaixão. Eu queria que a banda pudesse subir. Ele restaura a condição do filho. Veja bem, eu quero que você preste atenção. Eu queria encerrar com isso. O filho estava perdido. O filho não tinha como restaurar sua condição de filho. Porque ele já tinha gasto as suas fichas, a sua herança. Ele não tinha como reivindicar mais nenhuma condição. Porque agora ele perdeu a chance. O destino dele agora era a miséria, era a desgraça. Mas ele não conhecia o coração do pai. E esse é o problema da maioria das pessoas. Que ainda não entenderam o coração de Deus. Tanto ele não conhecia a condição o coração do pai, que ele pediu herança antes. Se ele soubesse do coração do pai, primeiro ele nem pediria herança, ele sabia que aquilo era dele.
Se eu já sei que é, por que eu vou reivindicar uma coisa que já é minha? Pensa comigo. Não tem lógica. Eu vou reivindicar uma coisa que já é minha. É só uma questão de tempo. Então eu não preciso mais, vou ficar aqui cuidando. E é meu. Tanto que mais para frente, a história com o irmão dele, o pai fala isso para o irmão. Fala, mas o que você está falando? O irmão fala assim, poxa, mas eu estou aqui me dedicando, ralando, e o senhor não faz nada comigo. O pai fala, filho, tudo é teu. É você que não desfruta. Porque não entende o coração do pai. Os 2 filhos eram filhos, mas ele não se comportava como filhos. Porque não entenderam o coração do pai. Tanto que o filho pródigo, quando quer voltar para casa, ele não quer voltar para casa porque ele sabe que o pai dele é misericordioso, amoroso. Não! Ele só queria voltar porque ele falou, pelo menos lá eu não vou passar fome. Ele ainda não tinha entendido o coração do pai. Aqui eu vejo 2 condições do homem. Primeiro, o homem sem Deus. O homem sem Deus está perdido. Não tem chance, não tem oportunidade. Ele não tem nada que ele possa fazer que possa resolver o problema dele. Ele só precisa entender e crer numa coisa, no amor e na graça de Deus. O que é graça, igreja? É Deus me dando aquilo que eu não mereço. Ah, pastor, mas eu sou uma boa pessoa, eu faço as coisas certinho, eu sei que isso me garantirá. Eu quero te dizer, não. Ser uma boa pessoa, fazer o que é certo, comportamento correto, nada mais é do que consequência e obrigação da nossa vida. E não uma condição para a minha salvação. A graça é meia louca. Tem gente que não entende. Pode ser que você esteja ouvindo isso e fala assim, mas como? Eu vivi a minha vida toda aqui, correto, nunca dei um cheque sem fundo, eu nunca fiz isso e você não fez nada mais do que a sua obrigação. Mas e agora? Então você precisa da graça de Deus. É a graça, é o pai que veio ao encontro do filho. Não foi o filho que fez alguma coisa para merecer. Essa é a condição de quem está perdido sem Deus no pecado. Mas tem uma outra condição aqui que eu também posso trazer, que é aquele que já é filho, mas ainda não entende o coração de Deus. E ele vive achando que Deus, né? E ele não entendeu que ele tem um Deus que é amoroso. Não que vai aceitar a condição errada, o pecado dele. Mas que ele não precisa fugir, ele pode voltar e falar assim, eu vou ser aceito. Eu sou amado de Deus. Nós cantamos isso. Não tem nada que mude o amor de Deus para conosco. Nada. Não tem nada que eu faça que pode deixar Deus me amar mais. E não tem nada que eu faça que faça com que Deus me ame menos. Deus me ama, ponto. É isso. Esse é o amor de Deus. É imensurável, é grandioso. Pode estar dando um nó na tua cabeça se você está chegando aqui pela primeira vez. Mas eu quero te dizer, essa é a verdade do Evangelho. Esse é o porquê Jesus morreu na cruz. Se você precisa ser bom, fazer tudo bom, Jesus não precisava morrer, mas nós estamos aqui celebrando a ceia, porque Jesus morreu para o perdão dos nossos pecados. Eu quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus.